Tirania de Aço Capítulo 932 Primeiro contato com a marinha japonesa. Um jovem fuzileiro naval chamado João Wiesel estava de guarda dentro do posto avançado alemão que havia sido estabelecido na costa oeste da Austrália. O homem mal tinha 18 anos e acabara de se formar em seu treinamento para se tornar um fuzileiro naval. Para sua primeira implantação, ele foi enviado para um mundo inteiro longe de sua pátria e recebeu ordens de se sentar em uma torre de vigia voltada para o oceano. Seu objetivo era ficar atento a quaisquer ameaças potenciais que pudessem existir no horizonte. Sozinho, ele ficou ali fumando um cigarro enquanto seu fuzil semiautomático G-27 descansava na beirada da janela. Ele não podia deixar de reclamar consigo mesmo sobre como seu trabalho era uma merda. Cara, se eu soubesse que ficaria sentado na porra de uma torre de vigia o dia todo, teria fodido propositalmente minha pontuação de qualificação de rifle para não receber o maldito rifle de atirador. Ao dizer isso, uma breve risada irrompeu da escada quando uma voz rouca o chamou em um tom alegre. Você acha que isso é ruim? Você deveria contar suas estrelas da sorte por não ser um Kampfheimer. Esses filhos da puta estão bem atrás de qualquer linha envolvida em operações clandestinas contra os japoneses. Enquanto isso, aqui está você reclamando sobre estar são e salvo em um posto avançado onde a única ameaça para você é a vida selvagem local e alguns selvagens da Idade da Pedra. Apenas reze para que todo o seu serviço seja tão fácil quanto este, porque a qualquer momento podemos receber a ordem de embarcar em um navio e navegar até o Império Japonês, onde teremos que lutar contra uma força armada com armas automáticas e artilharia moderna. Ao ouvir essa voz, João sorriu antes de pegar um de seus cigarros e oferecê-lo ao homem que acabara de subir em sua torre. Erishi, suas palavras de sabedoria são esclarecedoras, como sempre. Supondo que eu acredite que você saiba do que está falando, explique-me como corremos o risco de entrar em guerra com os japoneses a qualquer momento. O homem chamado Erishi, que usava as divisas de um cabo, riu enquanto pegava o cigarro e o acendia com seu próprio isqueiro. Depois de dar uma boa tragada no dispositivo e expelir a fumaça de seus pulmões, ele deu uma palestra ao soldado entediado sobre a atual situação geopolítica. A Imperatriz Itami fez o possível para provocar um conflito com o Reich em todas as oportunidades. Embora eu não espere que uma guerra estoure neste exato momento, sua expansão agressiva nas terras de seus vizinhos alertou o Kaiser sobre suas ambições. Como você deve saber, a cadela já está armando e abastecendo o imperador de Bengala que pretende conquistar toda a Índia, incluindo nosso aliado no Império Anandpur. Ao fazer isso, ela mostrou sua hostilidade ao Reich. Bastará um pequeno incidente e Erishi parou de falar e olhou atônito para a direção do oceano. No momento em que o fez, João olhou para trás para ver o que havia deixado o homem atordoado. À distância, uma frota de navios era visível. Isso não era novidade, pois linhas de abastecimento foram estabelecidas entre a base naval de Singapura e os postos avançados alemães na Australásia. No entanto, o que era estranho nisso tudo era o fato de que eles não estavam programados para receber suprimentos por mais um mês. Como resultado, João pegou o seu binóculo e inspecionou a frota enquanto questionava o estranho cenário em voz alta. Que diabos? Não estamos programados para reabastecimento tão cedo, estamos. No entanto, na próxima, João deixou cair o binóculo no chão e tremeu no local. Sua reação peculiar fez com que Erishi replicasse rapidamente as ações do soldado. No momento em que olhou pelo binóculo, viu a bandeira do sol nascente tremulando nas costas dos contratorpedeiros, instantaneamente estimulando o homem à ação. Ao contrário do recruta que estava ao lado dele, Erishi era um veterano e sabia que agora a base precisava ser alertada sobre essa presença hostil. Assim, ele rapidamente agarrou o microfone que estava preso ao rádio próximo e enviou um alerta ao quartel-general do posto avançado. Alerta vermelho. Frota inimiga avistada no horizonte. Isso não é um exercício. No momento após dizer isso, os alarmes ressoaram em todo o posto avançado, estimulando os soldados alemães que estavam estacionados em seu interior a entrar em ação.
Rapidamente os canhões navais que existiam no litoral foram carregados e apontados na direção da frota japonesa que se aproximava, aguardando ordens sobre se deveriam abrir fogo ou esperar até que seus inimigos provassem sua hostilidade. A bordo do contratorpedeiro líder da frota japonesa, estava um homem chamado Almirante Izumi Mori. Ele era um homem relativamente jovem de 30 e poucos anos e era membro do culto da deusa da guerra. Como um seguidor fanático da Imperatriz Itamerhiro, ele havia sido escolhido para liderar a expedição à Austrália em busca dos crimes que os alemães estavam planejando. Coincidentemente, no momento em que chegou às proximidades do continente, ele notou um pequeno mas bem fortificado posto militar avançado, onde a bandeira do Império Alemão tremulava orgulhosamente no céu acima. Um olhar através de seus binóculos e o homem poderia dizer que os canhões costeiros estavam sendo deslocados na direção de sua frota. Um sorriso de desdém apareceu no rosto do homem. Embora estivesse equipado apenas com contratorpedeiros e submarinos, ele ainda sentia que sua frota era superior às defesas costeiras. Esse sentimento não era baseado na realidade, mas sim em arrogância absoluta, já que a frota japonesa estava equipada com meros canhões de 12 centímetros no máximo, enquanto as defesas costeiras alemãs faziam uso de canhões navais triplos de 28 centímetros montados. Essas enormes peças de artilharia não eram apenas protegidas por torres de aço, mas também embutidas em bunkers de concreto reforçado com aço. Esta foi a artilharia costeira padrão que a Alemanha implantou para proteger as costas de seu poderoso império. Um desses projéteis era mais do que capaz de rasgar o casco de um mero contratorpedeiro. Não se sabe de onde o almirante japonês obteve sua confiança avassaladora, mas ele sentiu que, mesmo se eles entrassem em conflito com este posto avançado alemão, os japoneses sairiam vitoriosos. Felizmente para todos os envolvidos, o oficial executivo sob o comando do almirante foi rápido em lembrá-lo de suas ordens. Senhor, nosso objetivo é descobrir o que os alemães estão fazendo. Parece que os temores da imperatriz se tornaram realidade. Os alemães estão colonizando esta região. Devemos relatar imediatamente a Sua Alteza e retirar antes desta visita. O nosso se transforma em um conflito total. O almirante japonês levou vários momentos para acalmar sua sede de sangue, mas no final ele suspirou profundamente antes de acenar com a mão e responder a este conselho. Muito bem. Diga à frota para se retirar e voltar para nossa terra natal. Devemos informar a imperatriz desta realidade o mais rápido possível. Assim, com o comando dado, uma guerra total entre o Japão e a Alemanha foi evitada por pouco. No entanto, a colonização da Australásia por Berengar foi revelada a seu rival no leste, o que forçaria a jovem imperatriz a responder. Quanto aos soldados alemães no posto avançado, eles suspiraram de alívio quando a frota japonesa deu meia volta e partiu. Os projéteis foram removidos das baterias costeiras somente depois que os navios hostis desapareceram no horizonte. Cada homem entendeu muito bem que, se tivessem aberto fogo sem receber a ordem, teriam mergulhado seu império em uma grande guerra. Que teria tirado a vida de dezenas de milhares de seu próprio povo. Tirania de Aço capítulo 933 Ordem 227 A jovem imperatriz Itami estava sentada em seus aposentos enquanto seu diretor de inteligência, Nakamura Ana, relatava o incidente ocorrido na costa da Austrália. Ela tinha um tom tímido em sua voz, como se temesse como a jovem imperatriz responderia. O almirante Izumi Mori relata que os alemães estabeleceram um posto avançado naval na costa oeste de uma grande massa de terra localizada no sudeste do Pacífico. Ele chegou perto de se envolver em uma batalha com os alemães, mas finalmente decidiu não fazê-lo no último momento. A essa altura, os alemães estão cientes de que sabemos de suas ações e devem formular uma resposta. Quais são suas ordens? Uma pitada de raiva brilhou nos olhos vermelhos de Itami enquanto ela olhava para seu diretor de inteligência. Ela não estava zangada com a mulher, mas sim com as ações de Berengário. O homem corajosamente fez um movimento em direção à Australásia antes que ela pudesse fazê-lo. Isso era simplesmente ultrajante,
pois ela tinha planos para o carvão e a bauxita que existiam no continente. No entanto, se Tammy fizesse um movimento para a Austrália agora, ela estaria convidando uma guerra aberta com os alemães. Isso a colocou em uma situação precária, pois ela não estava pronta para tal conflito. Por enquanto, tudo o que ela podia fazer era abrir negociações com o Kaiser sobre o assunto. O que mais podemos fazer? Envie um diplomata à embaixada alemã em Pequim. Quero falar pessoalmente com o embaixador deles sobre esse esforço de colonização. Nakamura acenou com a cabeça e respondeu afirmativamente. Ela ficou um pouco aliviada por a imperatriz não ter ficado furiosa com essa notícia, como ficou evidente pelo tom de sua voz. Farei isso imediatamente. No entanto, antes disso, há mais alguma coisa que você precise de mim? Uma expressão estoica apareceu no rosto imaculado de Tammy enquanto ela lentamente acenava com a cabeça em resposta a esta pergunta. De fato, havia outra pergunta que ela tinha para Nakamura e, portanto, ela foi rápida em expressá-la. Você cumpriu a Ordem 227 como eu pedi? Você colocou membros do Kempeitai em cada unidade militar para garantir que os homens sob meu comando sejam ideologicamente puros e tenham moral adequada. Uma leve sensação de formigamento desceu pela espinha de Nakamura ao ouvir essas palavras. Ela sabia o verdadeiro motivo pelo qual Itami havia colocado membros de sua polícia secreta em cada unidade militar. Embora fosse verdade que seu objetivo oficial era garantir a lealdade à imperatriz e seu culto à deusa da guerra, a realidade é que esses agentes receberam metralhadoras e deram ordens para abater qualquer soldado que fugisse do campo de batalha. Embora a deserção fosse uma raridade entre as tropas japonesas, Itami pegou uma página do livro de Stalin como medida de precaução para garantir que, quando chegasse a hora de lutar contra o Império Alemão, suas tropas a temessem mais do que o inimigo. Naturalmente, era nisso que Nakamura estava pensando ao ouvir a pergunta de Tammy. Ela levou alguns momentos para encontrar sua voz. Afinal, ela acreditava que esse imperativo secreto era moralmente abominável. No entanto, ela também não esperava que os soldados desertassem em massa quando a ordem foi dada para enfrentar a Serra Circular de Berengário de frente. Depois de coordenar seus pensamentos, Nakamura acenou com a cabeça humildemente antes de responder. Sim, Tenoike-sama. Eu fiz como você instruiu, embora se eu puder expressar minhas opiniões, eu não acho que seja uma medida necessária, e é totalmente cruel com os homens. Antes que o diretor de inteligência pudesse terminar sua declaração, Itami olhou friamente para ela, antes de repreender a mulher sobre seu lugar no mundo. Eu lhe dei permissão para expressar sua opinião? Conheço seu lugar. A mulher imediatamente se curvou e pressionou a cabeça no chão enquanto implorava perdão à imperatriz. Sinto muito, este servo deveria saber melhor. Eu não queria ofender. Itami apenas levantou a mão para silenciar a mulher antes de repreendê-la ainda mais. Sua opinião está anotada, mas deixe-me perguntar uma coisa. Quando chegar a hora da guerra com os alemães, eu darei a ordem para meus soldados correrem para as trincheiras. Você acha que eles permanecerão e lutarão com honra enquanto avançam? No fogo rápido de metralhadoras e artilharia explosiva? Não tive tempo suficiente para cultivar uma força armada de homens fanaticamente leais que estão dispostos a jogar suas vidas pela imperatriz. Quando ouvirem o som da serra de Berengário ecoar no ar e virem seus irmãos de armas serem despedaçados por suas balas, eles abandonarão suas armas e correrão para salvar suas vidas, e terão razão em fazê-lo. Estes são meros camponeses, recrutados para lutar pela minha vontade. Você honestamente acredita que eu não sei o que o cidadão médio do meu império pensa de mim? Tirano, déspota, ditador, usurpador. Estas são as palavras que meu povo fala de mim a portas fechadas. Eles não têm a lealdade e reverência que o povo alemão tem por seu Kaiser. O homem alemão médio desistiria de bom grado de sua vida em busca da glória do Kaiser. Eles navegarão a meio mundo de distância e pisarão em um campo de batalha, enfrentando metralhadoras e artilharia, tudo pelo bem da honra de seu líder e de sua pátria. No entanto, tais valores não existem entre o homem comum do Japão.
É por isso que preciso que meus fanáticos mais leais estejam na retaguarda da formação, garantindo que esses covardes não saiam das fileiras e fujam depois de serem jogados no moedor de carne. Quanto àqueles que são desleais entre as fileiras de sua organização, faça deles um exemplo. Acredito que houve um oficial específico do Kempeitai que trabalhou ao lado do general Shiba no reino Joseon. Aparentemente, este homem não apenas sabia dos crimes de guerra que meus generais cometeram no exterior, mas conspirou ativamente para ocultar essa informação de mim. Eu quero que ele seja espancado até a morte pelos membros de sua unidade. Ao ouvir o discurso de Itami, Nakamura só pôde abaixar a cabeça e fazer o que lhe foi ordenado. As palavras de Itami a educaram completamente sobre a diferença entre os soldados do exército japonês e os do Império Alemão. Ela sabia agora que não deveria questionar a crueldade das ordens da imperatriz. Assim, ela foi rápida em responder. Sim, Tenoike-sama, farei como você instruiu. Depois de dizer isso, a mulher saiu da sala, quando a porta estava prestes a se fechar atrás dela. Itami gritou uma vez pela última vez. Certifique-se de enviar o Aminha ao sair. Tenho algumas palavras que gostaria de falar com a mulher. Com isso dito, Nakamura deixou Itami sozinho para pensar sobre o que estava prestes a acontecer a seguir. Sua vitória, não, sua própria sobrevivência, dependia da mulher conhecida como Aminha, mesmo que ela ainda não soubesse. Tirania de Aço capítulo 934. Conheça seu inimigo e conheça a si mesmo. Embora Nakamura não tenha respondido às palavras de Itami, ela imediatamente buscou a beldade coreana e enviou a imperatriz. Demorou um pouco, mas finalmente a jovem conhecida como Minha estava diante da imperatriz Itami, vestindo o traje do Império Japonês, em vez do de sua terra natal. Ao entrar nos aposentos de Itami, prostrou-se diante da jovem imperatriz. Ela falou em japonês perfeito enquanto se apresentava. Tenoike-sama, você pediu para me ver. Itami não respondeu imediatamente e, em vez disso, serviu a si mesmo e a jovem um copo de saquê. Depois de fazer isso, ela tomou um gole e contemplou suas palavras cuidadosamente antes de expressar suas preocupações. Faz anos desde que eu aceitei e ensinei os caminhos da química. Desde então, você trabalhou fielmente abaixo de mim e produziu muitos resultados, como a invenção do pó sem fumaça. Como recompensa por seus serviços, decidi conceder-lhe um presente. Por 1 hora todos os dias, permitirei que você faça uso do espelho divino para ajudar em sua pesquisa. Não me decepcione. Minha curvou-se respeitosamente ao ouvir isso e agradeceu à jovem imperatriz por sua generosidade do fundo do coração. Você me honra, Tenoike-sama. Farei o meu melhor para provar que sou digno de um presente tão grande. No entanto, certamente você não solicitou minha presença apenas para me dizer isso. Há algo mais que você talvez precise de mim? Com um leve levantamento de seu copo, Itami bebeu seu conteúdo antes de olhar severamente para a mulher coreana. Seus olhos vermelhos sangue praticamente perfuraram a alma de Minha enquanto suas palavras causavam um arrepio na espinha da jovem beldade. Você mentiu para mim. Sobre sua linhagem, quero dizer. Você não é filha de um rico Joseon merchante, pelo menos não realmente. Não. Sua linhagem é muito mais nobre. Levei um tempo para descobrir a verdade, como seu verdadeiro pai o enterrou bem. Você é a filha do rei Joseon e sua terceira concubina, não é? Devo ainda chamar-o a minha? Ou você prefere que eu use seu sobrenome real e minha? A beldade coreana, que anteriormente estava se prostrando diante de Tami, rapidamente endireitou as costas e estreitou o olhar ao encontrar a aparência fria de Tami com a sua. Não querendo mais se esconder atrás de seu pseudônimo, a mulher falou com a imperatriz japonesa como uma mulher de igual posição. Como você descobriu. O silêncio absoluto prevaleceu por alguns momentos, pois Itami não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela tomou seu tempo para encher seu copo de saquê e beber mais uma vez. Como se cada movimento fosse cuidadosamente selecionado para fins de intimidação. Só depois de sentir que era a hora certa, ela respondeu a pergunta. Não vou mentir. Foi difícil. Mas, no final,
Meus agentes acabaram descobrindo a verdade. Seu pai está cercado por vira-casacas, e aqueles que não confiam na força do Império Alemão vieram correndo até mim, oferecendo todos os tipos de segredos em troca de cargos elevados. Verdadeiramente, a falta de honra do seu povo é espantosa. Um desses ratos me deu um conselho peculiar: investigue a identidade de sua mãe. Imagine minha surpresa quando descobri a verdade. A causa da morte de sua mãe era bastante misteriosa. Supostamente, ela morreu de febre quando você era jovem. Mas seu pai suspeitava que uma de suas outras concubinas a havia envenenado. Ainda assim, ele não conseguiu provar tal teoria. Assim, para sua proteção, ele o despachou para um amigo da família que morava longe da capital, e que não tinha lugar na política da corte. Por fim, esse homem o adotou e o acolheu em sua casa, onde você finalmente começou a tratá-lo como se ele fosse verdadeiramente seu pai. Então me diga, qual é a verdadeira razão pela qual você se aproximou de mim? Foi para espionar minhas operações em nome de seu pai real? A resposta de Minha foi surpreendente para Itami. Ela apenas zombou e cerrou os dentes de raiva antes de expressar vocalmente sua fúria interior. Espionar você? Para aquele velho bastardo? Sem chance. Aquela cadela matou minha mãe e, em vez de puni-la, aquele velho cachorro me mandou embora de casa. Ele não merece ser rei. Inicialmente, eu estava contente em viver minha vida com minha família adotiva, mas então você apareceu e me deu uma oportunidade de me vingar. Se você quer tirar minha vida, que assim seja. Pelo menos me prometa antes de fazer isso que enviará meu pai para juntar-se a mim na vida após a morte e logo depois. Itami percebeu pelo olhar de Minha que ela não estava mentindo e, como resultado, suspirou de alívio, antes de dar à mulher uma opção que a surpreendeu. Já que esse é o caso, darei a você uma última chance de provar sua lealdade a mim. Um olhar de choque apareceu nos olhos de Minha enquanto ela olhava cautelosamente para a figura imaculada de Itami. Ela não caiu imediatamente de joelhos e se prostrou por tal oportunidade dada por Deus. Na verdade, como uma jovem brilhante, ela era naturalmente cautelosa com o que Itami tinha a dizer e só podia expressar sua suspeita da maneira mais respeitosa possível. Exatamente o que você tem em mente. Um sorriso cruel surgiu nos lábios de Itami quando ela ergueu a sobrancelha. Depois de fazer isso, ela se aproximou da beldade coreana e até passou de sua zona de conforto antes de sussurrar gentilmente nos ouvidos delicados da mulher. Quero que você busque o status de refugiado dentro do Império Alemão e se aproxime do Kaiser. Depois de anos investigando o homem, posso concluir que ele tem apenas uma fraqueza: mulheres atraentes de alto status. Parece que ele pode não se ajudar a reivindicar belas princesas como parte de seu harém. É aqui que você entra. Depois de chegar à embaixada alemã em Pequim, quero que revele sua identidade e diga que foi descoberto agindo secretamente como espião em nome de seu pai e que solicita asilo nas fronteiras do Reich. Depois de dizer isso, quero que apresente algumas informações sobre as atuais capacidades químicas do meu império à inteligência alemã. Nada que coloque meu reino em perigo, é claro. De lá, você seguirá para a capital alemã e encontrará uma maneira de seduzir o Kaiser. Quando ele finalmente a tiver como sua mulher, quero que fique de olho nele e me relate qualquer informação viável sobre o império dele. A terrível verdade é que não sei quase nada sobre o Reich ou seu Kaiser. Não sei quão grande é o império deles, quão substancial sua indústria se tornou, ou quão grande é o exército que eles têm. Eu mal conheço o passado do homem com quem estou lutando. Com essa falta de informação, você pode imaginar minhas preocupações, certo? Sun Tzu disse uma vez: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhece a si mesmo, mas não conhece o inimigo, para cada vitória conquistada, você também sofrerá uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, sucumbirá em todas as batalhas. Tornou-se claro para mim que Berengar von Kufstein tem vantagem em inteligência. Se eu tiver alguma chance de realizar meus objetivos de guerra, precisarei saber o que ele está escondendo de mim.
A única maneira de fazer isso é conseguir que um espião em quem eu possa confiar se infiltre em seu círculo íntimo. Então, diga-me, você está disposto a colocar sua vida e castidade em risco para provar sua lealdade a mim? Ao ouvir o que Tammy estava exigindo dela, Minha levou um momento para encontrar sua determinação. A imperatriz japonesa estava pedindo muito dela, provavelmente mais do que qualquer pessoa que ela conheceu em sua vida. No entanto, se isso significava garantir que seu pai e aquela cadela pagassem por seus crimes, então ela estava disposta a fazer o que fosse necessário. Assim, depois de um longo silêncio, Minha acenou com a cabeça antes de responder. Sim, eu sou seu humilde servo, Tenoike-sama. Sua vontade é uma ordem. Ao ouvir isso, um sorriso sádico surgiu nos lábios de Tammy. Depois de fazer isso, ela fez um comentário final antes de ordenar que a garota a deixasse por conta própria. Excelente. Você tem um mês para continuar seu trabalho como chefe do meu departamento de química enquanto encontra um substituto adequado. Depois disso, emitirei uma ordem para sua prisão, onde você fugirá para Pequim. O resto de sua tarefa é com você. Agora vá se preparar, você não tem muito tempo. Minha não disse uma única palavra. Ela apenas curvou-se respeitosamente uma última vez antes de partir dos aposentos de Tammy. Ela tinha um longo e árduo caminho pela frente. Mas o sucesso de Tammy dependia inteiramente de seus ombros e, portanto, ela carregaria o fardo, por mais difícil que fosse fazê-lo. Tirania de Aço capítulo 935 De uma mulher para outra era um dia normal na cidade de Kufstein. O Kaiser trabalhava arduamente, mantendo o crescimento da indústria e da estrutura civil da Alemanha, enquanto sua família estava envolvida em suas responsabilidades pessoais, seja no trabalho ou na escola. No entanto, havia dois indivíduos distintos sentados frente a frente em uma sala do Palácio Imperial. Essas duas mulheres tinham sorrisos agradáveis em seus rostos bonitos enquanto discutiam assuntos do coração. Lindy tomou um gole de sua xícara de chá de porcelana de ossos elaboradamente pintada e saboreou o sabor da iguaria oriental. Enquanto o café revolucionou a sociedade alemã e foi servido a todas as classes econômicas como uma bebida comum, o chá foi importado da dinastia Ming a um custo considerável, tornando-se algo consumido quase exclusivamente pelas classes média e alta. Depois de engolir o líquido escuro, os olhos azul celeste de Lindy se iluminaram com um foco intenso enquanto ela olhava para seu convidado do dia. A jovem que seu marido havia acolhido quase 10 anos atrás era agora uma mulher adulta. Sua beleza estava em uma classe com a qual apenas as esposas e amantes do Kaiser poderiam competir. No entanto, se havia uma coisa que Lindy pessoalmente achava invejável em Veronica, era sua juventude. Afinal, a beldade ruiva estava agora na casa dos 30 e, embora seu homem a regasse com a mesma quantidade de amor e carinho que sempre teve, ela se sentia um pouco magoada com a idade. O cabelo loiro platinado natural de Veronica fluía de seus delicados ombros de marfim e descia sobre seus seios fartos, escondendo seu decote, que ficava exposto por seu vestido extraordinariamente justo. Ela estava, afinal, competindo com muitas mulheres pelo afeto de um adolescente e, como resultado, usava roupas bastante reveladoras em casa, mesmo quando Anse não estava presente. Com a graça de uma princesa, a beldade heterocromática tomou um gole do chá e expressou sua alegria à mulher que considerava sua própria mãe. Sou grata pelo mimo. Não é todo dia que degusto um sabor tão delicioso de chá. Um lindo sorriso surgiu no rosto imaculado de Lindy quando ela acenou com a cabeça e respondeu servindo-se de outra xícara. Ela expressou seu pesar pelo fato de não ter conseguido compartilhar tal delicadeza com o homem que amava. Fico feliz em saber que alguém gosta do meu estoque pessoal. Berengar não suporta essas coisas. Não sei o que há de errado com a sua paleta, mas ele só gosta daquela bebida comum conhecida como chá gelado. Mesmo assim, ele só realmente bebe a coisa quando tem suco de limão misturado a ela. Uma leve risadinha irrompeu da boca de Veronica ao ouvir isso. Na verdade, havia apenas algumas coisas que poderiam fazer uma mulher como Lindy suspirar dessa maneira.
A princesa boêmia achou a relação que existia entre a ruiva Kaiserin e seu marido uma inspiração, e ela foi rápida em expressar esse pensamento. Eu realmente admiro o amor que existe entre você e Berengário. Espero que um dia Hans e eu possamos compartilhar uma fração do que existe entre vocês dois. Ao ouvir isso, Lind sorriu mais uma vez enquanto acenava com a cabeça em contemplação. Seus pensamentos voltaram para quase 13 anos atrás, quando ela e Berengar se conheceram. Olhando para trás, ela poderia dizer com certeza que no momento em que pôs os olhos no homem, foi amor à primeira vista. Claro, sendo a pirralha mimada e sádica que ela era na época, seu conceito de amor se desviou para um lugar bastante insalubre. No entanto, com a experiência que ela tinha agora, Lind poderia dizer com segurança que, embora fosse uma imagem pervertida de amor, seu desejo de que Berengar fosse dela e somente dela era genuíno. Depois de tantos anos com seu homem, Lind entendeu que seu desejo inicial de controlá-lo e dominá-lo era ingenuidade ao máximo. Berengar era um homem destinado à grandeza, mais do que ela jamais imaginara. Naturalmente, ele não se contentaria com uma mulher ao seu lado. Tudo o que ela podia fazer era esculpir-se nas profundezas de sua alma, para que no final do dia, ela fosse a mulher que ele mais amava, e isso era algo que ela tinha feito com sucesso. Depois de voltar à realidade, Lind decidiu transmitir um pouco de sua sabedoria jovem à sua frente. Se você quer ter um relacionamento semelhante com o Hans que eu tenho com Berengário, então você deve entender algumas coisas. Em primeiro lugar, Hans crescerá para ser um homem como seu pai. Ele se tornará um homem de foco, compromisso e pura vontade. Um homem que não vai parar por nada para alcançar seus objetivos. Você não pode controlar um homem assim. Na verdade, qualquer tentativa de fazer isso seria vista como uma ofensa por meu filho. Portanto, desista de qualquer ideia que você possa ter sobre isso. O que você precisa focar é como você pode apoiá-lo em seus objetivos melhor do que qualquer uma de suas outras mulheres. Por exemplo, Adela lida com a propaganda, Henrietta controla as finanças da nação, enquanto Honoria e Yasmin garantiram os tronos dos maiores aliados de Berengário para sua progenie. Enquanto isso, construí a rede de inteligência que permitiu que o império de meu marido crescesse tão rapidamente e o protegesse das ameaças nas sombras. Eu também controlo as outras mulheres em seu harém, para garantir que não haja nenhum drama desnecessário. Coloque-se no comando de seus rivais, aprenda a manipular essas cadelas para que fiquem na linha e torne-se alguém insubstituível para Hans, e você se tornará seu favorito. Você progrediu em algumas dessas áreas, por exemplo, Natalia, e Noemi parece estar aberta à ideia de segui-lo. No entanto, há um erro que você cometeu que meu filho ainda não perdoou. Algo que você precisa compensar, ou então ele sempre questionará a sua lealdade. Essa revelação chocante fez Verônica engasgar com o chá. Tanto quanto ela sabia, não havia nada que ela tivesse feito para deixar Hans tão bravo com ela. Tudo o que ela havia feito no passado que visivelmente chateou o menino já havia sido perdoado. Ela estava muito curiosa sobre o que poderia ter feito para ofendê-lo a tal ponto e, naturalmente, perguntou a Lind sobre o que ela estava falando. Sinto muito. Não sei a que você está se referindo. Por que Hans guardaria tanto rancor de mim? Lind tomou um gole de chá mais uma vez e suspirou pesadamente antes de revelar o que sabia sobre seu filho mais velho. Eu entendo o que você estava pensando na época. Berengar fez muito por você. Ele salvou você de sua mãe abusiva, criou você como se fosse seu próprio filho e deu a você tudo o que você precisava para ter sucesso neste mundo. Ele até fez de sua condição peculiar algo que é reverenciado pelo povo alemão, em vez de evitado. Não é nenhuma surpresa que você se aproximou dele e o pediu em casamento quando você era jovem e confuso. Você pode não saber disso, mas Hans ouviu o que você disse naquela época e, nos últimos anos, sempre se considerou o segundo aos seus olhos, embora você seja a noiva dele. A menos que você faça algo para aliviar suas preocupações, ele sempre temerá a possibilidade de que você ame seu pai mais do que a ele. Se isso continuar, é provável que essa nova garota, Anne,
Se torne sua favorita e se torne a amante que preside você e os outros, mesmo que ela não queira. Portanto, seu objetivo nos próximos anos deve ser consertar essa brecha e encontrar alguma habilidade que o torne insubstituível aos olhos de meu filho. Então você pode ter sua fantasia. Ao ouvir isso, Verônica tinha uma expressão séria no rosto. Ela não sabia que Hans nutria tais pensamentos em relação a ela por todos esses anos. Era verdade que na época, ela tinha fortes sentimentos por Berengário, mas esses sentimentos eram equivocados, para dizer o mínimo. O relacionamento de Verônica com seus pais biológicos foi turbulento. Sua mãe havia abusado dela e seu pai nem mesmo reconhecia sua existência. Foi por isso que ela confundiu o amor familiar com amor romântico. Agora que era mais velha, Verônica entendia que Berengar era a figura paterna que ela nunca teve ao crescer e ficou extremamente envergonhada por tê-lo pedido em casamento quando ela estava no início da adolescência. Após alguns momentos de reflexão, Verônica engoliu seu constrangimento e acenou com a cabeça. Um brilho sério surgiu em seus olhos incompatíveis enquanto ela olhava para a mulher que considerava uma mãe e fazia uma proclamação para ela. Eu entendo. Farei tudo o que puder para compensar aquele momento de indiscrição juvenil e me enraizar no coração de Hans para que eu seja seu número 1 de agora até o fim dos dias. Obrigado, Lindy, por este conselho. Me ajudou a entender o que eu preciso fazer. Lindy apenas sorriu ao ouvir isso e acenou com a cabeça silenciosamente enquanto tomava um gole de seu chá mais uma vez. Entre todas as noivas do filho, Verônica era a preferida. Se fosse qualquer uma das outras garotas, ela não teria se incomodado em dar-lhes tal conselho. Ela ficou feliz que a garota fosse inteligente o suficiente para levar suas palavras a sério. Assim, os dois continuaram a tomar chá até a hora do almoço. Tirania de Aço Capítulo 936 Diplomacia Internacional Parte Ele Um diplomata japonês chamado Saito Moroshi estava sentado na embaixada alemã localizada em Pequim enquanto esperava pacientemente por uma chance de falar com o embaixador alemão. Havia uma carranca em seu rosto quando ele fez isso. Porque esse foi o caso. Porque nas últimas 6 horas ele estava sentado neste exato lugar, esperando que o embaixador alemão se encontrasse com ele. Um homem só poderia sentar-se em silêncio e esperar pacientemente por tanto tempo antes de perder o controle de suas emoções. Simplesmente não estava em sua natureza. À medida que cada momento passava no relógio pendurado na parede, o rosto do homem se contorcia incontrolavelmente. Em mais de 3 ocasiões diferentes, ele havia falado com a recepcionista, que simplesmente lhe disse que o embaixador estava ocupado com assuntos importantes e que ele teria que esperar até que o homem estivesse pronto para vê-lo. Depois de 6 horas de espera, Saito finalmente perdeu a paciência e estava prestes a se levantar e gritar com a recepcionista quando uma porta se abriu para revelar um belo homem de cabelos dourados, vestido com um belo terno de 3 peças. Se alguém do reis testemunhasse a aparição desse homem, diria que ele tinha uma estranha semelhança com o Kaiser. Gerard tinha um sorriso confiante no rosto quando se aproximou do diplomata japonês enquanto se apresentava ao homem na língua japonesa. Saito Moroshi, estou certo. Venha comigo, tenho certeza que temos muito o que conversar. Não houve troca de gentilezas, nem havia um senso de respeito no tom de Gerard. No que lhe dizia a respeito, o homem com quem falava era um inimigo. O fato de lhe estar mostrando a ele qualquer face, permitindo que ele pisasse em solo alemão sem quaisquer consequências, era bondade em si. Quanto a Saito, ele apenas franziu a testa quando foi tratado dessa maneira, mas não expressou imediatamente seu descontentamento. Em vez disso, ele fez o que foi instruído e silenciosamente seguiu o homem até uma sala de conferências, onde os dois se sentaram um de frente para o outro. Assim que ficaram sozinhos, Gerard quebrou o silêncio tenso que pairava no ar com um tom arrogante na voz. Vamos parar com o papo furado e ir direto ao ponto. Você está aqui por causa do recente incidente ocorrido entre sua frota e nosso posto militar naquela grande ilha no sul do Pacífico. Estou correto? Às 6 horas de espera, seguidas de uma total falta de respeito,
fizeram Saito pular da cadeira e estrangular aquele estrangeiro bastardo. Mas ele se lembrou das palavras da imperatriz e permaneceu calmo antes de falar. A imperatriz Tamihiro convoca você para Yankyo para discutir. No entanto, antes que ele pudesse terminar, Gerard interrompeu o homem e expressou suas exigências com um tom alto e beligerante. Sua imperatriz me convocou? Quem diabos ela pensa que é para me dizer? Gerard von Grass, o embaixador alemão na dinastia Ming, que devo deixar meu local de residência e viajar pelo Pacífico apenas para ouvir suas exigências. Caso você não tenha notado, eu sou um homem incrivelmente ocupado, e não tenho tempo para largar tudo só para ouvir uma cadela autoritária me dar uma palestra sobre o que ela percebe ser um desrespeito a ela. Vou te diga Tamihiro essas palavras. O rei estabeleceu a região que atualmente chamamos de Australásia, e não temos intenção de desistir dela. Nossas reivindicações sobre a região já foram reconhecidas pela dinastia Ming, pelo Império Nangpur e pelo Império Majapahit. Se sua imperatriz discordar disso e quiser discutir o assunto longamente, então ela pode vir aqui se encontrar comigo pessoalmente. Embora eu lhe assegure, não importa o que ela tenha a dizer, o Kaiser não cederá a esse assunto. No entanto, meu convite continua de pé. Se isso é tudo que você deseja discutir, então você está livre para ir embora. Saito ficou totalmente surpreso com a audácia do embaixador alemão. Ele queria mais do que tudo duelar com este homem até a morte por causa de sua honra e de sua imperatriz. No entanto, o homem não o fez. Em vez disso, ele relutantemente abaixou a cabeça e fez uma última declaração antes de partir. Vou garantir que a imperatriz ouça tudo o que você disse. As palavras soaram respeitosas, mas estavam cheias de veneno, como se apontassem que Gerard havia chamado a imperatriz de vadia. Mesmo assim, isso não intimidou nem um pouco o embaixador alemão. Em vez disso, ele sorriu antes de responder a essa ameaça velada com a maior confiança. Não se esqueça de dizer à sua imperatriz que eu a chamei de cadela com direito. Se ela ainda se atrever a vir a Pequim depois de ouvir o que eu disse, então ela terá conquistado meu respeito e eu a tratarei de acordo, algo como um verme. Você nunca a receberá. Agora saia da minha frente. Dito isso, o primeiro ato real de diplomacia entre o Império do Japão e o rei alemão terminou com um resultado um tanto explosivo. Além de algumas tentativas de trollagem no passado, nunca houve realmente uma troca oficial de diálogo entre o Japão e a Alemanha. O fato de Gerard repreender o diplomata japonês de forma tão implacável e se referir abertamente à imperatriz japonesa como uma vadia com direito era certamente um sinal de que os alemães se recusavam a ceder em sua posição e não tinham medo de uma escalada. Quanto a Saito Moroshi, ele deixou a embaixada alemã com uma raiva desenfreada no coração e voltou para a capital japonesa onde informaria a imperatriz Itami dos insultos que ela havia recebido. Alguns dias depois, Saito Moroshi chegou ao palácio de Yankyo, onde se ajoelhou diante da jovem imperatriz e relatou exatamente o que lhe foi dito durante sua breve conversa com o embaixador alemão. As sobrancelhas brancas como a neve da mulher se contraíram quando ela ouviu a palavra cadela com direito repetida a ela por seu servo. Ela honestamente não podia acreditar que tinha sido tratada com tanta grosseria por um diplomata estrangeiro do império. Era como se os alemães não estivessem dando a mínima para ela. O fato de os alemães a terem tratado com tanta grosseria não causou nada além de indignação na mente de Tami. Mas quando ela lembrou que havia sido convidada a Pequim para discutir o assunto pessoalmente, ela acalmou sua fúria interior e pensou sobre a situação por alguns minutos. Momentos em silêncio. Depois de considerar cuidadosamente as palavras que foram ditas sobre este assunto, ela pediu a Saito que repetisse a declaração final de Gerard. Repita para mim essa última parte. Quais foram as palavras exatas que esse Gerard von Grass falou antes de mandar você embora? Saito era um homem inteligente e podia facilmente decifrar as palavras exatas que sua imperatriz queria ouvir. Como resultado, ele se prostrou diante dela e as pronunciou exatamente como Gerard havia dito. Ele disse, e cito, se ela ainda se atrever a vir a Pequim depois de ouvir o que eu disse, então ela terá conquistado meu respeito e eu a tratarei de acordo.
Os olhos otimistas de Tammy brilharam com pensamento enquanto ela refletia sobre o significado exato por trás dessas palavras. Ficou bastante claro que Gerard estava representando um desafio para ela. Ela poderia sentar e cozinhar em seu palácio com a dignidade de uma imperatriz, mas ao fazê-lo, estaria tolerando abertamente o insulto que os alemães lhe haviam feito. No entanto, se ela baixasse a cabeça e navegasse para Pequim para se encontrar pessoalmente com Gerard, ela receberia o respeito dos alemães, mas ao fazê-lo perderia o prestígio de uma imperatriz soberana. Como ela estaria essencialmente dizendo que um humilde embaixador tinha o poder de ordenar que ela se encontrasse com ele pessoalmente. E Tammy cerrou os dentes de raiva. Ela realmente se perguntou quem era esse homem para ser tão confiante que largaria tudo pessoalmente apenas para se encontrar com ele. Foi nesse momento que Nakamura Ana, a diretora da polícia secreta de Tammy que estava por perto, expressou seus pensamentos sobre o assunto. Você disse que o nome do embaixador é Gerard von Grass. Correto. Tanto Itami quanto Saito imediatamente voltaram sua atenção para Nakamura enquanto o diplomata japonês silenciosamente acenou com a cabeça em resposta. Ao fazer isso, os lábios de Nakamura tremeram levemente antes de revelar o que ela sabia. Há um boato de que o embaixador alemão na dinastia Ming é parente do Kaiser. Se for esse o caso, então ele é um membro da família real alemã, pelo menos por alguma extensão. Portanto, ele certamente teria o direito de comportar-se de forma tão arrogante. Acho que seria sensato falar com este homem pessoalmente, mesmo que não apenas para obter uma impressão sobre quem o Kaiser realmente é de um parente tão próximo. Quando Itami ouviu isso, ela suspirou pesadamente e afundou em seu assento. Embora ela não quisesse abaixar a cabeça para os alemães e vir visitá-los como um macaco treinado, ela queria desesperadamente saber mais sobre Berengário e foi sábia o suficiente para não colocar todos os ovos na mesma cesta. Assim, ela viu isso como uma oportunidade de ouro para, pelo menos, ver o que as pessoas próximas ao homem em questão realmente pensavam dele. Após cuidadosa consideração, a beldade albina expressou sua decisão em voz alta. Irei a Pequim e me encontrarei com esse embaixador ativo. Vamos ver o quão arrogante esse homem pode ser na minha cara. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.